pessoal. Eu sou o Fernando Magri, coordenador aqui da pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da Escola Paulista de Direito. E hoje a gente vai bater um papo com a professora Simone Savazzoni, que integra o nosso time de professores aqui da pós, da graduação também, mas aqui no que diz respeito à minha parte, ela é uma das professoras aqui do meu time na pós-graduação. Professora Simone, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco. Tem alguns pontos aqui que eu separei, que eu sei que são da sua expertise e que a gente gostaria de bater um pouquinho de papo. Por gentileza, gostaria que você se apresentasse numa breve colocação. A professora Simone é mestre e doutora pela PUC São Paulo, né? Tem já uma vida na docência de alguns anos, é servidora pública federal. Ela vai se apresentar um pouquinho aqui para nós, para que a gente conheça um pouquinho mais da nossa convidada de hoje. Professora Simone. Olá, Fernando, tudo bem? Eu te agradeço pelo convite e é um prazer estar falando aqui na IPD, tanto para pós-graduação quanto para os alunos de graduação. Dou aula aqui na IPD, acho que mais ou menos uns 17 anos. E aí também integro o corpo de pós-graduação aqui da IPD, cujos temas são bastante interessantes. Mas, já feitas as apresentações, o meu tema, na verdade, que eu mais gosto é psicopatas. E aí trouxe aqui para o Fernando um pouquinho do meu livro de Psicopatas em Conflito com a Lei. E, enfim, vamos lá as nossas perguntas. Esse é um tema que, assim, até para o leigo e também para quem é acadêmico e para quem atua no dia a dia do direito penal, é um tema que instiga. E é um tema que poucos conhecem, poucos dominam. Uma primeira curiosidade que eu tenho, o que te levou a ingressar nessa pesquisa, enfim, a desenvolver um trabalho acadêmico nessa área? A pergunta que não quer calar. Na verdade, eu sempre gostei da lei de execução penal, fazia o mestrado, e, né, antes do doutorado, mestrado, e estudava sobre os conflitos da lei de execução penal e a realidade carcerária. Até que, depois de um tempo, eu resolvi visitar os presídios para fazer uma pesquisa de campo, né, bastante direcionada a saber os contrastes entre o que vivem os presos e o que, de fato, prevê a lei de execução, porque tal qual o Código Penal foi editada no mesmo dia e publicada, todavia é desrespeitada a todo momento. E quando eu entrei num presídio, eu tinha autorização, quando me perguntam, eu tinha autorização para entrar. Num determinado dia, eu fui entrar dentro do presídio, fui pedir para entrar dentro do presídio e o diretor me disse: a senhora não vai entrar hoje. Eu fiquei super curiosa do porquê eu não ia entrar, fui obrigada a respeitar, somos obrigados a respeitar, fui embora. No dia seguinte eu retornei ao presídio e quando eu voltei, fiz a minha pesquisa de campo, eu tinha autorização para fazer a pesquisa, e o diretor falou: a senhora quer sentar para conversar comigo? Porque era uma penitenciária que tinha tanto regime fechado como semiaberto. E aí eu fui conversar, ele falou: a senhora quer ir na solitária? Eu falei: vamos lá, né? Queria conhecer a solitária. E daquele presídio, quando eu olhei na porta da solitária, um sujeito bem pequeno, tal, chegou perto de mim e me olhou com uma cara, o olho machucado e etc. E ele falou: então, esse é o motivo pelo qual a senhora não pôde entrar ontem aqui na penitenciária. Falei: o que aconteceu? Ele falou: é um sujeito que estava no regime semiaberto e eu avisei tanto o juiz da execução como o promotor da execução, como o delegado, que é meu colega, de que ele era um portador do transtorno de personalidade antissocial. E, infelizmente, era Dia dos Pais, houve aquele dia, os 7 dias de saída, que não é a saidinha, mas os 7 dias, né, porque os alunos não confundam, mas que faz jus realmente àqueles que estão no semiaberto, e ele empalou um filho de 3 anos e colocou fogo na casa, com a mulher dentro, com a esposa dentro. E eu fiquei abismada, vim para trás, falei: mas e agora? Ele falou: agora eu que pergunto para a senhora, o que a gente faz com esse preso? Se eu voltar ele para o regime fechado, como determinou o juiz da execução, vai acontecer dos demais presos não aceitarem essa volta, digamos, de uma maneira mais delicada. Eu não posso deixá-lo aqui numa solitária, numa cela sozinho do jeito que ele está, porque é irregular, passado o tempo que ele pode ficar até de castigo. Então, porque ele vai regredir no sistema de pena. E eu moro a 7 quilômetros aqui, tenho uma criança. E esse sujeito é um ser psicopata. Aí eu perguntei: doutor, o senhor tem muito aqui? Ele falou: tenho quase 70% do presídio. E ele era um psicólogo de carreira, tinha sido agente penitenciário e foi subindo, e o secretário tinha nomeado ele, então o governador, enquanto diretor da penitenciária. Eu falei: meu Deus do céu, quem é esse sujeito? Quem é, afinal,
o psicopata? Essa era a minha pergunta. E eu falei, nossa, a gente fala tanto de fulano é sociopata, fulano é psicopata, e, né? A gente generaliza o mundo de uma maneira tão fácil, mas quem ele é? E qual regime de pena para ele? Como que eu vou pôr ou numa cela com os demais presos, depois dele ter feito isso com o filho, de ter matado o filho no Dia dos Pais? Como que eu posso engrená-lo ou engajá-lo dentro do sistema? E melhor, como eu posso ressocializá-lo? E depois, ele tem ressocialização? Então, eu estava ali defendendo a falta de critérios e de, como diz, de condições para ressocialização dos demais, e eu não tinha enxergado que existem pessoas que tinham doença mental, portadores de transtorno, né? Não é doença, e que talvez não tivessem cura, que não deveriam ser colocados com os demais, para que a gente não misturasse. E vi uma total ausência, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Público, em entender quem era e como tratá-lo. Então, nasceu aí. E esse psicopata, qual é o profissional habilitado para definir quem é um psicopata e quais os critérios que são utilizados para essa definição, para a gente não cair nessa composição popular de fulano é psicopata simplesmente porque praticou um crime. Então, como é que a gente diferencia um do outro, daquele que é um criminoso, enfim, por outros fatores socioambientais, enfim, e daquele que tem já essa predisposição e por conta desse transtorno? Isso é uma pergunta que eu me sinto até, assim, vou falar de uma maneira bastante clara, que eu não tenho uma certeza absoluta, porque nós do direito, o que eu enxerguei de maneira mais clara, eu acho que ao longo do doutorado, que foi ter estudado o portador do transtorno, foi de que nós do direito precisamos ser interdisciplinares, para não dizer multidisciplinares. Então, eu entendi que eu precisava de um psiquiatra, eu entendi que eu precisava da opinião de um psicólogo, eu entendi que eu precisava de um assistente social, eu entendi que eu precisava de muitos profissionais de diversas áreas para entender quem era o portador. Fiquei anos estudando as escalas validadas e como validar essas escalas, como foram validadas as escalas capazes de diagnosticar a psicopatia, o transtorno, né, no Brasil. Então, hoje no Brasil, a única escala válida, ela chama-se escala Hare, que é uma escala de Robert Hare, é uma pesquisa bastante científica e específica para o diagnóstico. Ela é mundial e é validada aqui no Brasil por uma psiquiatra da USP, da USP, que chama Hilda Morano. Então, ela trouxe como tese de doutorado a validação no Brasil com outra escala que não é americana, que não é canadense, porque o Brasil tem presos diferentes, a depender do ambiente em que você está, para dizer quem é ou não o sujeito portador do transtorno. Ao lado de um psiquiatra, que também vai ter algum critério de anamopatológico, dizer que eles nascem com um cérebro, né, um pouquinho diferente, que eles têm o lóbulo frontal esquerdo diminuto, que eles têm a amígdala que fica localizada no cérebro próximo ao tímpano, e que essa amígdala também é diminuída nos portadores de transtorno. Isso são estudos de PET scan. Poderíamos dizer, então todo mundo pode passar por um PET scan, todo preso pode passar por um PET scan. Também temos a escala. E aí, ao lado disso, eu tenho psicólogos que aplicam o teste que foi aplicado em várias pessoas famosas, globais, e que é o teste Rorschach. Esse é o teste que o Brasil aplica. É um teste excelente, aplicado por poucos psicólogos. No Brasil, nós temos poucos gabaritados que pertencem ao judiciário. Nós temos quem faz na parte particular, mas que pertencem ao judiciário. Então, o que eu fiz? Eu tentei unir todas essas áreas. Será que o psiquiatra não pode conversar com o psicólogo, pode conversar com o assistente social, que pode conversar com o agente penitenciário que conhece o comportamento, que fez uma análise individualista da pena, né, individualizada da pena que a gente tanto quer? Então, hoje, escala Hare, existe? É aplicada? Não. Hoje, teste existe? É aplicado? É. Para poucos? Sim. Aí vamos entrar no exame criminológico, em um estudo biopsicossocial do sujeito portador do transtorno, né? Aonde ele veio, o meio que ele veio, qual o passado dele, se ele já tinha algum indício, se já podia ser notado alguma característica aí, talvez, das principais características de um psicopata, né? Se é que eu posso dizer que existem várias categorias de psicopatas. Não é uma enfermidade, então talvez o termo correto não seria falar em cura, mas eu consigo estabelecer
uma superação da atividade ou da incidência desse transtorno sobre o aspecto comportamental do indivíduo, ou pelo menos um controle disso. Por exemplo, numa doença eu tenho um controle, eu não curo, mas eu faço um controle medicamentoso, um controle terapêutico. Eu consigo ou cessar essa incidência ou fazer um controle desse indivíduo? A resposta para uma cura é não. Realmente não é uma doença, é um transtorno. E o nome diz transtorno não tem cura. O que eu tenho que entender é que o psicopata ele tem arrependimento zero, né? Nenhuma espécie de remorso. Isso é uma característica básica de todas as classes de psicopatas. O que eu tenho que entender é qual foi o ponto de gatilho, e aí a palavra gatilho ou a falta de repertório, talvez, que ele teve na infância ou durante sua criação, dizem os psicólogos, que o levou à prática do delito sem o freio necessário. O que o levou a uma frieza tão grande a ponto de cometer aquele delito. Então, o que eu posso tentar curar, ou tentar amenizar, ou tentar controlar, é o ponto de gatilho. Então, ele pode ter um ponto de gatilho do estelionato, do dinheiro a qualquer preço, ele pode ter um ponto de gatilho sexual, ele pode ter um ponto de gatilho do uso de drogas, ele pode ter tudo. E para obter aquele gatilho, por ser um portador do transtorno, né? Então, assim, por que ele tem o prazer em cheirar sangue? Por que ele tem aquela vontade? E todos nós podemos ter várias vontades, mas nós temos freio. Ele não tem freio. Então, os estudos mais avançados tentam curar aquilo que o leva à prática do delito, mas não o transtorno, porque o transtorno ele vai ter para sempre. Isso é bem claro. Então eu posso ter um psicopata que não necessariamente venha, ele vive a vida inteira e não necessariamente venha a cometer um crime. Claro, 4% da população mundial, conforme os American Disease Addicts, é psicopata. É portador do transtorno de personalidade. Acho que o nome psicopata ficou um jeito muito popular de se falar, sabe? Então eu gosto muito de falar portador do transtorno de personalidade antissocial. Eu posso ser portador do transtorno de hiperatividade e ter TDAH, né? Eu posso ser portador do um distúrbio de personalidade, mas de diferentes classes. Então, o que a gente tem que ter é que ele não é um serial killer necessariamente. Ele pode ser seu chefe, ele pode ser seu namorado, ele pode ser seu amigo, ele pode ser tudo. E ele está na sociedade. Não é criminoso. E como não é uma enfermidade, ele não está sujeito à medida de segurança, ele está sujeito ao cumprimento de pena. O modelo que nós temos hoje consegue atender, ainda que minimamente, a esse perfil de criminoso, a esse perfil de pessoa submetida a um sistema prisional? Você até contou o primeiro caso do que te levou, e ali ficou bastante evidente que o sistema prisional não está preparado para isso, pelo menos não na sua essência. Mas tem alguns mecanismos ou algumas ferramentas hoje já direcionadas para essa preocupação, para identificar esse perfil e trabalhar em cima desse perfil, ou não? A gente ainda não é um ponto que o nosso sistema, que os gestores do sistema prisional ainda não se atentaram. Eu acho que a resposta, eu vou começar pelo fim, é não. Não tem uma preocupação, nenhuma, aliás. Não tem preparo. Não tem interesse em entender esse sujeito, né? Eu diria que dentro do sistema eles estão misturados com os demais e eles são uma grande arma dentro do sistema. Eles são uma bomba explosiva dentro do sistema. Quanto à imputabilidade, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, como queiram, né? O artigo 26 do Código Penal e seu parágrafo único, assim, muitos doutrinadores e estudantes do direito e aí juristas falam que é semi-imputável, que fica entre a medida de segurança que não vai ter mais, aí nós temos aí a lei antimanicomial e toda medida de desinstitucionalização já proposta, e aí uma diretriz do CNJ, e um sistema de pena privativa de liberdade. Qual funciona? Nunca ninguém comprovou qual funciona para eles. O que funcionaria? Seria um olhar mais atento a esse sujeito. Quando que o sistema tem esse olhar atento, para não perder a pergunta? O sistema ele tem esse olhar mais atento quando ele comete um delito midiático. Então, ele comete algo muito atroz. Esse sujeito ele entrou na escola, ele atirou indiscriminadamente e tal. Nossa, ele é um psicopata. Ele foi pra delegacia, ele se apresentou. Ele é um psicopata. Ele não chorou. Ele é um psicopata. Então, tá cheio de pessoas com achismo, colocando as pessoas, não estou dizendo que estão certas ou estão erradas, mas sem qualquer critério. E aí, quando vira um delito midiático, que é o que está se evitando hoje, dá muita mídia, porque eles gostam muito de aparecer, já que não é pelo bem, vai pelo mal, viram famosos, né?
tem presídios famosos. Aí, nesse sim, é aplicado o exame criminológico, que é a minha grande questão, né? Por que não o exame criminológico? E quem não melhor que um diretor de presídio? Que é quem convive, ou quem tem esse dever de fazer uma comissão técnica de avaliação do preso, de fazer a classificação desse sujeito, e no momento que ele detectasse, não foi detectado durante o processo, durante toda a condenação, por que não depois? Né? Ou durante a condenação, por que se nega tanto o exame de insanidade mental desses sujeitos? A hora que eles são presos, estão, de repente, num surto psicótico, bem diferente do psicopata, que não tem surto, porque ele não é esquizoide, ele não tem surto. Eu garanto, o psicopata não tem surto. Se ele tem surto, não é por ser um portador do transtorno. Ele tem porque ele tem um outro fundo, ele tem uma outra base. Então, ele teve um surto porque ele é histriônico também. Isso eu tenho como mediar o histrionismo. Mas eu não tenho o transtorno. Então, assim, às vezes é difícil detectar num primeiro momento ser um portador. Mas ao longo do processo de execução de pena, é muito claro quem é o portador. E o meu medo é o retorno dele para a sociedade. E talvez, Fernando, que justifique tanto a reincidência. E nesse contexto, quais seriam as políticas criminais que poderiam? Eu faço avaliação, eu defino ou consigo fechar um diagnóstico no sentido de que aquele indivíduo que está sendo submetido a um cumprimento de pena tem um perfil de ser um portador do transtorno. De personalidade. Como que eu trabalho em cima disso, esse sujeito, esse indivíduo? Quais as ferramentas que eu, fugindo do modelo tradicional que nós temos, como que eu vou tratar essa pessoa? Quais os mecanismos que eu tenho? Eu converto isso numa medida de segurança, só um exemplo, só para a gente refletir, e aí eu desloco ele do sistema prisional comum, do sistema carcerário, e coloco ele no hospital de custódia e tratamento, ou não, eu mantenho ele no sistema prisional, mas numa ala isolada, porque ele não pode ter convívio. E até já puxando uma segunda pergunta por curiosidade, o psicopata ele tem uma tendência a agir sozinho ou ele tem uma tendência a funcionar como liderança e querer cooptar outras pessoas? Ou não tem essa distinção, é indiferente dentro desse contexto? Olha, é assim, vou começar de novo pelo fim. O psicopata, ele pode ter um contexto, sim, de liderança, de ser extremamente cativante, fingir até ser emocional, ser uma pessoa líder. Eu brinco assim, ela é envolvente, ela é atraente, ela é a pessoa que traz atenção. Sim, eu tenho esse psicopata. Ele, dentro do sistema, ele é uma mácula, porque, de fato, ele forma organizações. E ele não tem o mínimo escrúpulo no que diz respeito a matar, a exterminar e etc. Nós civis ou lá dentro também. Que tem os seus direitos civis todos resguardados. Então, eu também me preocupo com quem está lá dentro cumprindo pena com psicopata, porque se eu tivesse um parente que estivesse cumprindo pena, eu ia falar, quem está cumprindo pena com ele? Né? No quarto com ele, dormindo ali com ele. Ele tem, mas ele também eu tenho um perfil secundário de psicopata, que são aqueles que são os psicopatas secundários, que praticam delitos do mesmo jeito, mas eles são vítimas de psicopatas primários, que os convence. Então, eles falam assim, olha, doutor, eu enforquei 6. Mas como você enforcou 6? Para ele não dói. É como se ele tivesse, de verdade, matado um cachorro com uma bombinha no rabo. Isso é uma coisa bem simples de explicar. Então, eu tenho o líder, eu também tenho o sujeito que é amoldado a este líder. Mas ele também, e psicopata, não comete delito em quadrilha. Ele pode ser um mandante de uma quadrilha. Mas ele não comete porque ele é extremamente inteligente. Normalmente, ele é extremamente inteligente. Então, ele pode ser um mandante, ele é um grande líder que, se você pegar uma ficha de execução penal dele, ele nunca vai ser um sujeito que você pediria um exame criminológico. Por quê? Ele não tem nenhuma falta grave, nada. O celular nunca esteve com ele nunca comandou uma rebelião. Sendo que, se você conversar com o presídio inteiro, a gente sabe quem são os líderes psicopatas e os executores dos líderes, que também são psicopatas, porque eles identificam quem consegue. Então, é bem complexo. O sistema, na verdade, hoje, o que eu sugiro na minha tese, mas cada um tem uma visão, e a gente tem que olhar o direito alienígena, o direito comparado para isso, porque eles são bastante estudiosos, eles se preocupam muito, os americanos, como separam serial killers, separam os dos psicopatas, são muito preocupados com o estudo, até mais o serial killer, eu acho, mais doutrina de serial killer, os canadenses também.
Então, eu não voltaria ao duplo binário de transformar uma pena privativa de liberdade em medida de segurança, tendo em vista que a medida de segurança está aí em vias de extinção. Se vai voltar, se não vai, é uma discussão da desinstitucionalização do preso, né? Do condenado, enfim, ou do submetido a tratamento, que esteja não entendendo medida de segurança enquanto pena. Mas eu não converteria um no outro. Eu entenderia que esse sujeito ele é plenamente capaz, sob meus estudos, de entender o caráter ilícito do fato. Então, se eu talvez entendesse qual foi o gatilho para uma análise psicossocial, entender, olha, o gatilho dele, como, por exemplo, temos exemplos famosos, maníaco do parque, né, que são exemplos velhos, nós vamos ficar ficando velhos, os exemplos vão ficando velhos também. Mas os maníacos aí, intitulados como maníacos, eles têm um gatilho. Pode ser o dinheiro, pode ser mulher, pode ser droga. Se eu tirar ele de perto do gatilho, é a mesma coisa de falar uma lei Maria da Penha. É a mesma coisa de falar, se eu tiver uma medida protetiva de urgência e tirá-lo daquele que instiga a violência, daquela sensação, então, de amor, se eu tirar de perto desse lugar e monitorá-lo com o uso de biochip, com o uso de qualquer outra coisa, eu evito, em demasia, assim, é comprovado que ele volte a delinquir. Mas ele precisa saber que ele está sendo monitorado e que ele não consegue driblar esse monitoramento. Pegando esse gancho, Simone, da Lei Maria da Penha, eu acho que é uma espécie criminosa que concentra uma parte, acho que significativa, desses psicopatas. Então eu vou mudar um pouquinho a pauta e puxar para esse gancho, que eu acho que também é um tema interessante, um tema bastante atual, e cada vez mais a gente vem percebendo, infelizmente, uma maior incidência desses crimes. Quais os tipos de violência que a gente tem, que eu acho que é importante a gente definir, que não é só a violência física. Então, quais os tipos de violência, quais os tipos de mecanismo, de políticas de suporte, de apoio à vítima que nós temos hoje e o que poderia ser implementado nesse contexto também? Bom, vamos lá, né? Deixando bem claro, a violência física é a última via da violência doméstica, né? Nós, brasileiros, importamos uma lei, eu acho bastante histórico e interessante isso, que é uma lei mexicana, né, que a gente copiou. E lá é para uma violência do homem que nunca pertenceu ao lar. Porque eles entendem que jamais um homem que pertence ao lar pode praticar esses delitos. Nós importamos para poder traduzir e colocamos ele dentro dos lares, né? Ou em relações que talvez não estejam dentre as portas, mas fora das portas, né? Então, a violência física é a última forma de violência que a gente pode admitir. A gente, antes disso, pode ter uma violência psicológica, uma violência econômica, uma violência, eu brinco que até sexual, dentro né, achando que é obrigado a ter ali relações. Eu tenho que entender também que essa violência pode ser emocional, essa violência pode ser aí da submissão, pode ser da escolha de um gênero, pode ser escolha... E não restringir, como muitos querem, digo muitos no sentido de comentários midiáticos, né, de comentários de redes sociais. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei entre homem e mulher. Ela é uma lei entre todos aqueles que coabitam, aqueles que têm alguma relação de afeto ou de afinidade por qualquer forma. Ela não se aplica para um estranho e para pessoas estranhas. Porque ali eu tenho o Código Penal, lesão corporal, ameaça, tentativa de homicídio, etc. A Lei Maria da Penha, ela vem justamente para tornar aquilo que a gente chamava de crimes de cifra negra, são aqueles que não chegam à autoridade competente, para chegar. Agora, o como chega hoje, né? Como é que eu chego a uma delegacia? Qual é a proteção que eu tenho de chegar numa delegacia e denunciar alguém que está machucando um filho meu, ou porque eu sou vizinha e estou sabendo dessa violência, dessa tortura que está acontecendo com o meu vizinho, ou que está acontecendo com uma amiga minha, né? O que eu, enquanto pessoa que sou ali a manicure, o cabeleireiro, e sou alguém que sou de livre confiança, onde eu desabafo e mostro. As mulheres, como diz, elas começam a apresentar, estou dizendo mulheres, e aí se inclui cefaleia antes, uma doença que você chega no médico e fala, estou com muita dor de cabeça, e fala, é labirintite. Não, às vezes ela está sendo vítima de violência. Como preparar os profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, para identificarem uma violência antes que ela aconteça de maneira física? Ou que ela vire um feminicídio. Então, a preocupação mundial hoje é, vamos preparar a base
que recebe essa informação da pessoa que está pedindo ajuda, num primeiro momento, através de uma dor secundária, para te transferir uma dor primária dela, né? Que é o pano de fundo. Então, as pessoas não estão preocupadas. A mulher precisa fazer IML, né? Ela precisa ir ao IML. Ela fala, meu Deus, eu fui vítima de muita violência. Eu comprovo através de mensagens de WhatsApp, etc. E uma coisa que eu acho que depois eu reverto a pergunta é... Ela chega numa delegacia. Ela tem que ter uma oitiva completamente diferenciada do que uma oitiva de alguém que chega ali porque brigou com um vizinho, ou porque jogou uma pedra, ou porque foi furtado, ou porque foi roubado, ou, enfim, por N outros motivos, ou um estelionato virtual. Eu pergunto, ela tem hoje um amparo de ter um psicólogo na hora que ela chega? Digo do lado tanto da vítima, enquanto do autor também. Porque a vítima chega ali completamente, às vezes, consternada e vem cheia de crenças. Onde eu vou derrubar as crenças e vou escutar qual foi a realidade. Porque às vezes não tem exame de corpo de delito. Não tem o IML. Quem faz esse IML? É um psicólogo. Então eu tenho um psicólogo 24 horas de plantão para, por exemplo, pegar um portador de transtorno de personalidade ou alguém dentro do surto psicótico. Eu tenho um psicólogo para atender uma mulher durante a madrugada para fazer uma oitiva especial, ou eu tenho que esperar marcar essa oitiva onde ela já vai mais calma, já diagnosticada talvez por um psiquiatra com remédio para acalmar um pouquinho, para chorar menos, para conseguir, né? Quem vai tirar uma foto? Eu pergunto para os meus advogados, do momento do crime. Momento de uma violência. Qual é esse momento? Qual é a foto que eu tenho? O que eu tenho? Às vezes a mulher não tem a conversa de WhatsApp. Às vezes ele quebrou o celular dela. Às vezes eu não consigo recuperar. Mas eu tenho testemunha? Será que eu tenho testemunhas? Então, eu acho que assim, existe uma base da saúde, na minha opinião, Fernanda, totalmente despreparada. Saúde que eu digo, pessoas que estudaram, que teriam capacidade. E outra base da sociedade que atende as vítimas. Então, assim, eu tenho a saúde atendendo vítimas. E eu também tenho outra base da sociedade que atende essas vítimas. Ninguém ali está preparado. Muito menos o judiciário. Porque quando eu chego no judiciário, infelizmente, 82% dos casos já tem violência física, agressão, sinais ou até o próprio feminicídio, essa criação aí do delito de feminicídio. Então, a maior preocupação dos alunos, para mim, hoje tinha que ser como que eu vou gabaritar uma sociedade na saúde e aí no prestador de serviço, vamos dizer, de base, como eu vou gabaritá-lo para identificar uma violência. São alguns problemas. Eu, particularmente, eu tenho algumas ressalvas, não com relação ao crime de feminicídio, mas com relação ao discurso que ele tenta vender e que eu acho que é insuficiente para tratar o problema. A gente simplesmente, quando fala o crime de feminicídio, o que se fez foi criar uma qualificadora no crime de homicídio. Foi isso. Não se criou um tipo penal autônomo na sua essência, com uma construção própria. Simplesmente onde eu já tinha ali o motivo fútil, o motivo torpe, recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, eu acrescentei a qualificadora do feminicídio. Ou seja, eu levo a pena do indivíduo em 2 anos, 4 anos, enfim, a depender do caso, mas que não é um impacto significativo em termos de desestímulo de conduta. Então, mas é um discurso que, criamos o crime de feminicídio, é um discurso que vende, ele tem um marketing por trás, mas não oferece solução, na minha opinião, pelo menos, até por uma questão técnica. Eu entendo que a qualificadora do feminicídio, para mim, ela é subjetiva, e se ela é subjetiva, ela não pode ter cúmulo de qualificadoras subjetivas, motivo fútil, motivo torpe. Ou seja, eu mudei o nome. O que antes eu qualificaria como fútil ou torpe, agora o certo não é o posicionamento do STJ. O STJ entende que é uma qualificadora objetiva, eu entendo que não, porque qualificadora objetiva está vinculada ao meio de execução e não à motivação. E para mim isso é motivação. Você não mata alguém, você mata ela por ser uma pessoa do sexo feminino. Então, além desse outro problema, que traz também por definir a questão biológica e não de gênero, diferente do que a Lei Maria da Penha fez. Então, aqui o legislador, na minha opinião, também foi infeliz, porque ele tirou um grupo vulnerável desse contexto, né? Desse enquadramento. Mas, se levar a ferro e fogo do ponto de vista técnico, eu entendo que eu tirei uma qualificadora que era do motivo fútil ou torpe, só mudei o nome e virou feminicídio. O certo seria trocar uma pela outra. Efeito prático, então, seria nenhum se eu fizesse isso. Talvez, para não causar essa imagem, o posicionamento, em especial do STJ, é de que não, é uma qualificadora objetiva, então eu posso ter cúmulo
com outra qualificadora subjetiva não tem nenhum problema. Mas mesmo assim, ainda que eu entenda dessa forma, eu elevo a pena em 2 anos, numa média, 3 anos, Estamos alguma coisa assim. diante de 2 políticas criminais. Uma em ter criado o feminicídio, que eu concordo com você, e outra de entender que ela é de caráter objetivo. São 2 momentos de política criminal. Quando eles viram que iam derrubar o feminicídio, não, nós vamos então fazer o seguinte, é de caráter objetivo, admite como então nós vamos manter o feminicídio. Então nós estamos diante de política criminal, que é para realmente as pessoas se calarem. E eu pergunto, então por política criminal veio a tipificação de violência psicológica. E o Código Penal vem e diz, olha, é violência psicológica. A Maria da Penha já trazia o que era violência psicológica. A gente já sabe o que é violência psicológica. Aí ele veio e tipificou. Eu pergunto, né, tipificou por política criminal. E não me disse como eu provo essa violência psicológica. E aí vamos criando meios de se comprovar a violência psicológica. Como que eu tenho esses meios? Será que uma ficha de entrada dentro do sistema único de saúde é o suficiente? Uma mulher que chega ali se queixando, dor nas costas, daqui uma semana, dor de cabeça, daqui 2 semanas, diarreia, daqui 2 semanas... Gente, o que está acontecendo com essa mulher? É a 7ª vez que ela entra dentro do SUS. Será que ela não está pedindo uma ajuda secundária? Exato. É um problema complexo e, como se diz, problemas... respostas simples para problemas complexos tendem ao erro, tendem ao equívoco. E criar tipos penais pura e simplesmente, não que eu seja contrário, sou favorável a ter a figura do feminicídio, mas acho que estruturada de uma outra forma, enfim, e com um acompanhamento de outras construções, de outras políticas que permitam, tanto do ponto de vista probatório, do ponto de vista de acolhimento, de impedir o que a gente chama de revitimização, mas ao mesmo tempo conservar o direito da pessoa investigada, enfim, ou processada de exercer o seu direito à defesa e contrapor eventuais colocações. Mas eu acho que é isso, a gente procura oferecer respostas simples, e qual é a resposta mais simples? Criar um novo tipo penal, uma figura criminosa, e parecer que com isso a gente está oferecendo uma solução para o problema. E se fosse uma solução para o problema, a criação do feminicídio teria baixado os índices de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, e aumentou. Então a solução não está dando certo. Um outro ponto, professora Simone, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, que eu gostaria de trabalhar contigo, de bater um papo contigo, é a questão dos crimes de preconceito ou discriminação, né? Então, acho que um primeiro convite seria distinguir para nós aqui o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais esse tema. Bom, então esse é outro tema que eu adoro falar, que é o crime de racismo, que todo mundo tanto fala, né? A gente sempre veio de uma estrutura cujo racismo vinha em razão de raça, cor, gênero, etnia, né? E tudo isso foi sendo ampliado com o decorrer, vou dizer que da maldade humana tipificada, porque sempre existiu. Então, uma distinção que o aluno tem que ter, assim, a priori, acho bem claro que tem que ficar, é que o preconceito, o nome já diz, né? Ele vai preconceber algo que é aferido de uma maneira... vamos dizer, leviana, de uma maneira muito, sei lá, muito básica, talvez, e vai preconceituar algo, ou alguém, ou alguma coisa. Eu instigar a prática deste preconceito vai ser o crime de discriminação. Então, eu vou discriminar aquilo que eu preconceituei. E o que é o racismo? É incitar a prática ou da discriminação, ou do preconceito. Então, eu vou instigar que alguém seja realmente preconceituosa. Isso é racismo. Eu vou instigar alguém que discrimine, então, em razão desse preconceito. Então, primeiro eu tenho que entender o que é preconceito. E aí não entra só raça, gênero, entra tudo. Entra a forma como você escolheu se vestir, a forma que você escolheu viver, a forma que você escolheu estudar, a forma que você escolheu a sua sexualidade, a forma que você escolheu almoçar e jantar, a forma que você escolheu de viver. E aí você... Eu sempre trago para meus alunos, é muito importante entender, gente. O preconceito nasce no mundo. Então, ele tem o preconceito, a gente estava religioso, né? Então, ele nasce da ideia de hierarquia. Eu me sinto superior a você porque eu tomo café da manhã, almoço e janto. Eu me sinto superior a você porque eu tenho um carro do ano e você não. Eu me sinto superior a você porque você é de uma determinada cor de pele, né? E eu não. Eu me sinto superior porque eu sou magro e você não. Eu me sinto superior por N motivos que vão ser criados ao longo de tudo isso. E eu criar esse mundo de preconceito, esse mundo de hierarquia, de achar que quem tem mais vale mais, e não estou aqui num discurso
partidário, num discurso pragmático, mas dizendo de maneira bem clara, por que essa ideia de que alguém é diferente de outro, né? Por que eu sou diferente de você? Porque eu escolhi me vestir diferente de você? Porque eu escolhi cor de cabelo? Isso mais revolta do que cria amor, como diria Mandela, né? Ele falou, a gente nasceu sem saber amar e sem saber odiar. A gente nasce puro. Por que criam esses preconceitos que fazem com que a gente discrimine e aí pratique, então, o tão afamado aí racismo? Por que a gente fala tanto do racismo? Ah, porque ele é imprescritível, porque não cabe fiança, porque, né? Para o penal, eu pergunto, quando eu falava também da Maria, eu pergunto para vocês, e a verdade real? E aí, de onde nasceu esse preconceito? Vem de onde? Quem te ensinou que você é hierarquicamente superior ao outro por um motivo qualquer? Quais são esses motivos que te levaram ao preconceito? Esses vão te levar à discriminação e, certamente, ao crime de racismo. Racismo é gênero, cujas espécies eu poderia dividir numa árvore entre, bem básica, uma discriminação e um preconceito. E eu instigar isto, eu pedir para que isto aconteça, seja num texto, seja numa live, seja aqui numa entrevista, eu dizer que quem fez o curso superior é menos do que quem faz um curso só até o ensino médio, né? Então, quem tirou isso e da onde? E a tendência que a gente vem percebendo é de um tratamento mais rigoroso. Então, a gente teve a equiparação da injúria racial à figura do racismo. A gente tem a criação da figura do racismo, legalmente falando, né, tipificada do racismo recreativo, que é um ponto interessante, porque antes um dos, se não o principal argumento de defesa era sempre, não, mas ele não teve o dolo de ofender, enfim, porque ele foi no contexto de uma brincadeira, uma recreação, então não havia o dolo. Essa era uma linha defensiva, exatamente. E aí veio o legislador e falou, não, então peraí, o racismo é uma coisa, o racismo recreativo é alguma coisa com um plus, ou seja, eu tenho uma punição mais severa se essa ofensa for praticada dentro de um contexto de recreação, enfim, sociais, de brincadeira, né? Enfim, se eu fizer nesse plano, nesse intento, ou seja, não se permite mais a utilização dessa linha de defesa, porque senão você está criando uma figura até mesmo mais gravosa para o seu cliente. É uma tendência natural esse tratamento mais rigoroso, né? Política criminal, mais uma vez, né? Então, assim, vamos tentar tratar de maneira mais rigorosa aquilo que as redes sociais hoje não têm mais controle. Então, enquanto a gente ia para a televisão e fazia aquele humor antigo, e fazia o mesmo tipo de, vamos dizer, o mesmo tipo de brincadeira, de jocoso, que era engraçado, ou que era realmente para tirar um riso, um aplauso, hoje virou algo que as pessoas, por redes sociais, na política do ódio, e aí vamos entrar nesse negócio da política do ódio, o ódio nasce do preconceito, né? Então, por que praticou crime de ódio? O que é crime de ódio? Primeiro, o que é crime de ódio? O crime de ódio é um preconceito. De onde nasceu isso daí? Então, utilizando-se das redes sociais, as pessoas erroneamente começaram a usar uma política do ódio para ofender o outro no anonimato. Para ofender aquele que tem uma vertente religiosa, aquele que uma vertente de sexualidade, etc. E para ofender, o que o legislador fez por política criminal? Vamos lá, vamos equiparar a injúria e racismo. Para quê? Para virar, então, um crime imprescritível, inafiançável. E aí eu pergunto para o aluno com senso crítico, porque para você ter o senso crítico, você precisa entender a base. Entendeu a base? Então vamos começar a fazer o senso crítico. Isso vale? Isso é aplicado, né? Não estamos aqui para gerar dúvida, é para uma discussão, é isso que o podcast é legal. Porque as pessoas precisam se informar do mínimo, né? Ninguém nasceu preconceituoso. Ninguém nasceu com ódio. Por que a gente cria isso? Mais uma vez, é o legislador penal que tem que tomar conta? Ou é a base que tem que ter educação para chega dessa política do ódio, né? Por que eu vou odiar quem é de determinada forma? Isso são as perguntas. É a base da educação que cria o preconceito, que, por sua vez, vira a discriminação. São duas espécies do gênero aí, racismo, que a gente, na última base da pirâmide, o direito penal como última rácio, acaba sendo a prima rácio. A menina dos olhos, porque todo mundo quer tipificar e todo mundo quer incriminar e não quer entender como que a gente pode fazer para isso cessar. Não é contra a criação de tipos penais, é contra a criação de coisas de tipos inócuos. Servem o quê? Vamos deixar uma pena privativa de liberdade em regime fechado? Eu vou te trancar? Eu tenho que te ensinar ali na base que não é isso que você tem que fazer.
Porque vai continuar. Isso não isso é religioso, eu brinco que vem desde dos séculos da colonização, de como somos, né, se for no Brasil, de como nós somos colonizados. Por isso nós escolhemos uma forma inicial de preconceito, pela colonização. Depois, os outros índios vão vendo. Os outros países também sofrem de preconceito, porque o ser humano pratica a política do ódio. É verdade. Eu vejo cada dia mais. Simone, agradeço. Acho que a gente teria pautas aqui para estender, enfim, muito mais, mas agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um bate-papo aqui bastante proveitoso, esclareceu aqui alguns pontos, algumas dúvidas, e agradeço pela oportunidade desses ensinamentos, enfim, dessa troca. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Eu espero ter a oportunidade de conviver com os alunos para poder discutir, que possam pesquisar sobre todas as dúvidas que a gente deixou aqui para todo mundo. Pesquisem mais. Vamos estudar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigado a todos.